O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história das 10 virgens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhos com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 virgens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos e irmãs. Amados, como disse o salmista, Salmo 32, Deus ama o direito e a justiça. Transborda em toda a terra a sua graça. Amados, somos cheios da graça de Deus quando fomos batizados. Jesus infundiu o seu Espírito em nossas almas e ali nós fomos cheios com este óleo. O óleo que derramou que marcou a nossa fronte, marcou o nosso peito, o óleo do batismo, e o óleo que derramou sobre nossa fronte. O sacerdote, o padre, quando ele batiza, ele pega ali o óleo do crisma e derrama na cabeça da criança. E escorre como uma grande alegria. Como temos também na palavra de Deus, óleo que escorre pela barba de Arão. Então, é o óleo que unge. E este crisma ele vai ser confirmado depois com o bispo, no sacramento do crisma. Então, amados, ali, nesta unção, brotou na alma a presença de nosso Senhor. O que aconteceu? Acabou o pecado original, nasceu agora a graça de Cristo. É por isso, caríssimos irmãos e irmãs, queridas famílias, que é importantíssimo que as mães não esperem para batizar os filhos, os pais. Está de resguardo, recuperou e imediatamente, parto normal, já rapidamente já pode se deslocar para a igreja, batiza as crianças. Para quê, padre? Para que elas participem de quê? Da graça. Transborda em toda a terra a sua graça. Então nós preparamos a comida do menino, o alimento, né? Deus preparou já o leite materno como um sinal de que existe também um alimento espiritual. Então não espera.
foi parto cesáreo, então você vai se recuperar assim que estiver já com condições, já tragam as crianças para fazerem então, para serem batizados, e procure então preparação paroquial do batismo, padrinhos, tem 9 meses, depois você fica sabendo que está grávida, para você escolher o padrinho e a madrinha, imediatamente, né? E já busca ali próximo do parto, já participa logo, bota os padrinhos para participar do curso de batismo, da formação, da preparação na paróquia, e assim já marcamos o batismo. Ali, depois que fomos batizados, a graça santificante, ela habitou em nossas almas, a santidade de Cristo, né? Amados, depois que recebemos o batismo, todos nós temos uma outra graça, que é a graça atual. Principalmente os pais ajudarão as crianças a conservarem a graça santificante por meio da graça atual. Então você, pai e mãe, tem a responsabilidade de rezar com seus filhos todos os dias, acordar, rezar, dormir, rezar e chamá-lo para oração. Você vai perceber que no começo a criança, 4, 3 anos, 2 anos, ficará com os seus membros involuntários. A perna sai do canto, o braço sai do canto, a cabeça gira para trás, olha para quem está do lado, olha para quem está do outro. Você vai ordenando a criança para que ela fique alinhada na oração. Está com o joelhinho, aí levanta o joelho, aí bota o joelho de volta, né? Entendeu? E aí vai. Por quê? Porque a criança ela não tem ainda o desenvolvimento da inteligência para a alma. E a oração ela vai desenvolver a inteligência e a vontade da criança. Então, depois que ela vai compreendendo, aí você vai com o ensino das letras, quando ela já estiver bem falante, com 4 anos, 5 anos, já vai ensinando as primeiras orações e rezando com a criança, para que ela aprenda por repetição. Então, não tem como a criança rezar se você não reza com ela. É sua responsabilidade, né? Do pai, da mãe. Agora vamos falar de nós. E os adultos? Os adultos, amados, quando recebemos esta semente em nossa alma, nós estamos na graça de Jesus. O Evangelho de hoje revela que o próprio Senhor pede para que nós preparemos as nossas lâmpadas. Preparemos as nossas lâmpadas, deixando-as com o quê? Com óleo. Um óleo e com o Fogo. Antes do fogo tem uma lâmpada, tem um óleo, e na ponta da lâmpada, no biquinho, o pavio. A lâmpada, amados, é o próprio coração. E o óleo é a caridade, é a meditação, é a oração. Então, a graça atual, que é aquilo que nós temos em nossas mãos, que Deus nos dá, que é a oração, que é a meditação, esta graça atual fará com que nós permanecemos na graça santificante. Então, o que é a graça atual? Fale para o Padre. É aquilo que Deus nos coloca em nossas mãos, próximo de nós. É o que está próximo de mim para me manter na graça. Aí você tem o terço na sua mão. Aí você tem neste terço os mistérios, o mistério gozoso, o anúncio do anjo Gabriel, hoje os dolorosos, sexta-feira, né? A agonia de Jesus. Aí você vai pensar, que agonia foi essa que Jesus passou? Essa agonia ele esteve com os 12, depois um traiu, e depois ele sentiu lá no Calvário, no Monte das Oliveiras, que ficaria só,
Nenhum dos seus o acompanhou, todos cochilaram, como hoje as virgens prudentes cochilaram também, as virgens prudentes e imprevidentes. E Jesus sofreu, e esse sofrimento foi real. E o que esse sofrimento foi só algo dele, uma tristeza pequena. E o que eu tenho a ver com esse sofrimento? Aí você pensa neste local, como diz Santo Inácio de Loyola, a preparação do local na oração. E você mentalizando esta cena, você entra em oração. Depois de 5 minutos, 10 minutos de você pensar na cena do mistério, aí você começa a rezar o Pai Nosso, aí Ave Maria, sempre pensando naquele mistério, né? Terminou agora a flagelação de Jesus. Como é que ele foi flagelado? Amarraram numa coluna. Como é que ele estava vestido? Ele estava nu. Bateram muito nele a madrugada inteira, né? Com varas, com chicotes. Ele estava todo chagado, e ainda vai ser mais ainda naquele momento. Como estavam as pessoas zombando? Será que eu também não zombo de Jesus? Quando eu vejo o sofrimento do meu irmão, quando alguém está passando por dificuldades e eu sinto prazer daquelas dificuldades porque era meu inimigo, em vez de rezar. Aí você vai meditando. Depois de uns 10 minutinhos, 5 minutinhos, você começa a rezar o primeiro Pai Nosso e as 10 Ave Marias. Esse texto, ele teve algum valor para você? Sim ou não? Nesse momento, depois de você trazer a presença espiritual de Jesus para a sua alma, para o seu coração, se você, estando em estado de graça, claro, não cometendo pecado mortal, e morresse naquele momento ali, você sairia da presença, da imaginação, da oração, da meditação, para a presença real de Jesus. Lá no seu juízo, Jesus, quando ele fosse na hora da sua morte, que é uma segunda vinda de Jesus, a primeira vinda é aquela que Jesus, as pequenas vindas na Eucaristia, esta vinda espiritual na oração, e a outra vinda que é a parousia de Jesus, quando ele vier, né? Mas essa vinda de Jesus pode ser na minha morte. Então, quando Jesus nos visitar assim, ele vai olhar para a nossa alma e vai perceber se ele mesmo está na nossa alma. Mas se quando ele olhar para a nossa alma, ele só vê preocupações, ele só vê desconfianças, ele só vê preguiça, ele só vê cochilo, ele só vê aquilo que a palavra de Deus nos diz: cuidado com a comida, com a bebida e com as preocupações da vida. Então, se ele só viu alimento para o corpo a vida todinha, e até o alimento para o corpo nos ensina como é que nós devemos alimentar a alma. Você vai fazer um arroz, aí você prepara o alho, prepara a panela, coloca o alho picado, pega a cebola picada, o alho esmagado, joga lá com um pouquinho de óleo, deixa dourar. Joga o arroz, aí deixa dourar tudinho, tá? Fazendo o quê? Refogando o arroz. Coloca água, sal a gosto, bota lá e daqui a pouco, o que está pronto? Para oração, o que eu preciso? Você precisa preparar a sua oração. Então, para rezar, eu tenho que pegar a palavra de Deus, reservar um espaço. Aí está lá o marido escutando o rádio, o padre cantando, e você pensa que está rezando, né? Não está rezando, você está ouvindo o rádio, e estão rezando por você, mas você tem que desligar tudo, todos os sentidos, a visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato, todos os sentidos corporais, para que você entre na intimidade da sua oração porque Deus é sagrado, Ele é santo, santíssimo, Ele é a Santíssima Trindade.
Então você vai entrar na presença da Santíssima Trindade. Quando a gente estava aqui, o padre estava se paramentando, e o povo, vixe Maria, que é pano que o padre está colocando, né? É 1, é 2, é 3, é 4, porque a gente está entrando no tabernáculo, no Santo dos Santos, né? Aqui vai acontecer um grande sacrifício de amor, a paixão de Nosso Senhor na Eucaristia. Então eu estou preparando, e para chegar aqui eu também já vinha me preparando de antes, de ontem, da semana passada, já termina a missa, já preparo para outra missa. Essa é a vida do padre, do cristão. Então eu preciso preparar este lugar para a oração. E meditando, nós estamos fazendo o quê? Abastecendo a nossa lâmpada com óleo. Mas possa ser que a minha oração ela seja displicente, ela seja apenas uma repetição, né? Sem meditação. E aí a gente vai rezar. Hoje eu rezei os rosários todo, né? Mas não teve meditação. Então quer dizer que o óleo ele vai acabando. Ele vai acabando. E do mesmo jeito que você alimenta o corpo com alimento, a nossa alma também ela tem fome de Deus. E essa oração, ela deixará o nosso coração cheio de caridade, e esta caridade me levará a fazer o bem ao meu irmão, a mim mesmo, a Deus. E a gente vai viver então em comunhão com Deus, né? Então, amados, o que Deus está colocando então para nós, o que o Evangelho coloca então para nós, é esta vida de trabalho espiritual, o ofício divino. Conheço muitos senhorzinhos que colocam no seu bisaco, bota água, vai para o campo, bota água, bota a soda, bota a banana, a rapadura, está lá no potinho, e um compêndiozinho do catecismo da Igreja Católica, está lá. Cansou, trabalhou, deu 11 horas, se senta embaixo do pé de árvore, abre o catecismo e lê um pouquinho, medita, reza, trabalhou, né? Amados irmãos e irmãs, metade do mundo tem homens. Temos uma população de 7 bilhões. Então 3,5 é homem, 3,5 é mulher. A metade desses homens a metade da população do mundo é homem, a metade são as mulheres. A metade da metade desses homens, eu vou colocar melhor, a metade da metade da metade destes homens rezam, são prudentes e entregam-se a Deus. A metade da metade da metade destas mulheres rezam e entregam suas vidas a Deus. Quem é que vai para o céu? A metade da metade da metade. Deus quer que quem vá para o céu? Todos. Mas o que eu preciso fazer? Ser prudente. O que faz a metade da metade da metade. Santo Inácio de Loyola, ele diz que só tem 2 tipos de alma: aquelas que vão para o céu e aquelas que vão para o inferno. Porque o purgatório já está salvo, vai todo mundo para o céu. Então, amados, sendo bem generosos, vamos lá cumprir como as virgens prudentes. Não sabemos o dia e nem sabemos a hora em que o noivo irá chegar. Vamos então preparar as nossas lâmpadas com o óleo da oração, para que brote caridade, para que sejamos partes desta metade da metade da metade que está aí todos os dias entregando suas vidas, rezando o terço, rezando missa diária, escutando o Evangelho, trazendo para as suas vidas, mudando suas almas e permitindo que Jesus nelas habite. Quando nós morrermos, Jesus olhará a nossa alma e verá como no espelho a face dele, a face de Jesus.
Hoje é sexta-feira, dia da Paixão, e a estação em que Verônica enxuga as lágrimas, enxuga o rosto de Jesus com o tecido, é justamente isso. Quanto mais eu medito nas coisas de Deus, mais a face de Cristo vai impregnando a sua face em nossa alma, como Verônica. Olhou o sofrimento de Cristo, enxugou o seu rosto, e aquele pano é o sinal da alma de Verônica, porque ela tinha no seu coração a face de Deus, a face de Cristo. Que possamos em nossa vida cotidianamente nos preocuparmos com isso, e assim é um grande aviso que o próprio Deus está dando e nos ensinando: preparemos as nossas lâmpadas, a nossa meditação, a nossa oração, para que com a graça atual, com a graça santificante, Jesus habite em nossa alma, transborda em toda a terra a sua graça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, para sempre são os desígnios do Senhor e os pensamentos que Ele traz no coração, de geração em geração vão perdurar.